Olá, meu querido, minha querida, pega sua caneca com água, estamos aqui para a nossa live de sábado. Nossa meditação é Ezequiel capítulo 23, que diz assim, o versículo 1 ao 4. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus seios, ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, Jerusalém é Aolibá. Então, o que está ocorrendo aqui, meu querido, minha querida? O que quer dizer essa história, duas irmãs? Aolá representa Samaria, o reino do norte, ou Israel. Aolibá, Jerusalém, reino do sul, ou seja, Judá. Por quê? Israel eram 12 tribos. Só que devido aos pecados, principalmente Salomão, quando ele teve lá 1000 mulheres e tal, eles dividiram as 12 tribos. 10 tribos passaram a formar o Reino do Norte, capital Samaria. Aqui seria, no caso, a prostituta chamada Aolá. E Jerusalém seria o Reino do Sul, ou seja, cuja capital é Jerusalém, certo, queridos? Então, o que sucedeu? São regiões aqui, simbolicamente, mostradas como duas irmãs meretrizes. Elas tinham a mesma origem, por quê? Porque ambas haviam nascido do próprio Deus, né? O próprio Deus é que chamou Abraão, e depois lá na frente o nome de Jacó passou a ser Israel, certo? Então elas eram tidas como esposa de Deus. Israel é chamada na Bíblia de esposa de Deus, certo? Era uma só, escolhida pelo Senhor. Mas Deus a favorecia, é importante isso, Deus favorecia, certo, queridos? As tribos de Israel, favorecia tanto a Samaria como a Jerusalém, mas só que elas acabaram sendo infiéis. Por quê? Elas buscaram alianças políticas com as nações estrangeiras, ou seja, com o Egito, com a Síria, tá? A fim de receberem vantagem e proteção. Com isso aí elas demonstraram falta de confiança no Senhor, ou seja, Israel não precisava disso. Israel não precisava dessas alianças. Então isso aí era considerado pelo nosso Deus Todo-Poderoso uma forma de adultério espiritual. Então, por esse motivo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, 10 tribos do Reino do Norte sofreram o cativeiro assírio. Em 722 anos de Cristo, você pode conferir lá em 2 Reis, capítulo 17, as 10 tribos, que era chamado de Israel, foram levados cativos pelo rei da Assíria. Já o Reino do Sul, certo? Ou seja, Judá, cuja capital era Jerusalém, em vez de aprender com os erros de sua irmã, optou por se tornar também infiel, apesar dos muitos avisos proferidos por meio de vários profetas. Então, no ano 586 a.C., Judá foi levado cativa pelos babilônios. Você pode conferir lá em 2 Reis, capítulo 25. Então, aqui, simbolicamente, Deus comparou a história de duas prostitutas, Aolá e Aolibá. Aolá sendo Samaria e Aolibá sendo a própria Jerusalém.
Quando aconteceu esse adultério espiritual? Foi quando eles, para buscar proteção, interesse, um jogo político, tanto Israel como depois Judá, eles procuraram fazer negócios, fazer acordos com aquelas nações pagãs, e com isso aí acabou ele se tornando também idólatra. Aos olhos de Deus, isso era um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. Eles passaram a fazer as mesmas coisas, os mesmos pecados e até pior, certo? Então, com isso aqui, esse capítulo vai mostrar que essas duas prostitutas acabaram apanhando, acabaram sofrendo, acabaram sendo mortas, acabaram sendo presas. E aqui então Ezequiel estava profetizando que é exatamente isso aí que sucederia com Jerusalém, que aconteceria com Judá. Eu quero terminar essa palavra perguntando: e você? Como é que está a sua fidelidade a Deus? Você confia realmente no Senhor? Você confia que tudo que você precisa, o Senhor nosso Deus tem para te dar? Você confia que o Senhor nosso Deus é o socorro bem presente na angústia? Você confia que Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor? Que Ele é o Jeová Rafá, o médico dos médicos? Como está a sua confiança no Senhor nosso Deus? Isso aí serve também de alerta para nós cristãos. Quantos acordos são feitos hoje em dia, inclusive acordos políticos? Quantos acordos são feitos hoje? E acaba a igreja perdendo a sua essência e a sua visão. Então, meu querido, essa mensagem é nos ensinando a confiar no Senhor, nosso Deus. É como diz Davi: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do Senhor dos Exércitos. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, que essa palavra não volte vazia. Querido Deus e Pai, que através do poder do Teu Espírito, possa essa palavra despertar a fé em quem ouvi-la. Quem sabe, Senhor, alguém vai ouvir essa palavra, está temeroso, está com a sua fé frágil, com a sua fé fraca. Oh, Senhor, meu Deus e Pai, hoje nós vemos notícias que no Brasil há pessoas mais desviadas do que dentro das igrejas. Quantos têm perdido a fé? Quantos têm perdido o primeiro amor? Oxalá, papai, que essa palavra anunciada agora venha contribuir para despertar a fé do teu povo. Graças a Deus que nos dá a vitória. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!